pessoal! No vídeo de hoje nós iremos falar sobre o Plano Collor Rural. Muito se fala sobre a restituição de um numerário que os produtores rurais teriam direito à restituição do Banco do Brasil. Porém, esse tema ainda gera muita polêmica e muitas dúvidas. Nesse vídeo, nós vamos te explicar tudo o que você precisa saber sobre o Plano Collor Rural. Entre 1990 e 1998, o presidente Fernando Collor de Mello editou um conjunto de normas para regular a inflação no país. Dentre elas, o Plano Collor Rural. Os índices dos contratos de financiamento firmados entre o Banco do Brasil e os agricultores em março de 90 foram de 41,28% para 84,32%. Ou seja, do dia para a noite, a dívida dos produtores rurais praticamente duplicou. Dessa forma, muitas propriedades rurais foram à falência. Isso foi a ruína de muitos produtores rurais que não conseguiram pagar os financiamentos, fizeram refinanciamentos das dívidas e muitos deles, até a data de hoje, ainda estão endividados devido a esse ato, do presidente Fernando Collor de Mello. Agora vamos exemplificar para que você possa entender melhor. Se um agricultor devia ao Banco do Brasil 100 mil cruzeiros, ele deveria pagar 41,28% de correção monetária. Dessa forma, o saldo devedor dele era R$ 141.280. Porém, devido ao Plano Collor Rural, o banco cobrou o índice, o IPC, estipulado em 84,32%, causando o aumento da dívida, que era de 141.280 cruzeiros para 184.320, ou seja, a dívida quase duplicou neste período. Em consequência a tudo isso, em 1994, uma sociedade de agricultores do sul do Brasil ingressou com uma ação civil pública para que o banco fosse obrigado a restituir esse valor que foi cobrado a maior de forma ilegal aos produtores rurais. Essa ação civil pública durou mais de 20 anos e em 2014 o STJ julgou que de fato essa cobrança foi ilegal. Ou seja, essa ação civil pública ela é uma ação coletiva que ela deu direito a todos os produtores rurais do Brasil a restituir este valor que foi cobrado de forma indevida. Assim, todo aquele produtor rural que tinha um financiamento que passou por março de 90 tem direito à restituição desse valor, mesmo que tenha feito renegociação de dívida, mesmo que ele tenha quitado a dívida, até hoje ele vai ter o direito à restituição. Então, agora que você já entendeu quem tem o direito à restituição do Plano Collor Rural, vamos entender o passo a passo para essa restituição. Primeiramente, você deve procurar um advogado de sua confiança, pois esse processo ele deve necessariamente ser realizado por um advogado. Para esse processo, a gente tem que ter provas documentais. E quais são essas provas? A primeira delas é o contrato de financiamento que você realizou. Muitas pessoas não têm mais esse contrato, pois ele foi feito normalmente em 1990, então muitas pessoas não guardam essa documentação por tanto tempo. Neste caso, basta procurar o cartório de registro de imóveis da localidade da propriedade rural para que ele forneça este contrato. Pois como as fazendas eram colocadas como garantia, esse papel vai estar arquivado junto ao registro de imóveis da propriedade de localidade do imóvel rural. Com a cédula rural em mãos, você deve procurar o Banco do Brasil para que de forma administrativa ele forneça os extratos da evolução do débito que você tinha desse financiamento. Por que isso? Com esse extrato de evolução dos débitos é que nós vamos poder passar para a fase de cálculos. No entanto, o Banco do Brasil, ele geralmente não fornece essa documentação de forma administrativa. Dessa forma, nós ingressamos com uma ação para a obtenção do documento, ressaltando que você deve procurar um advogado, pois esse procedimento é feito exclusivamente por um advogado. Após a obtenção da cédula e do extrato de evolução dos débitos, nós encaminhamos a documentação para uma pessoa que tem competência para realizar o cálculo da cédula rural. Ou seja,
A partir desses documentos, nós vamos ter uma noção de qual é o valor a ser restituído. Dessa forma, a gente evita de ingressar com a ação e depois descobrir que talvez você realmente não tenha direito. A exemplo, se você pagou aquele contrato de financiamento num período anterior a março de 1990, você não vai ter o direito à restituição. Por isso, a importância de analisar todos esses documentos antes de ingressar com a ação. A ação civil pública, ela é uma ação coletiva e ela deu o direito aos produtores rurais ingressarem de forma individual com as suas ações de execução. Dessa forma, após o juntado dos documentos, após a realização do cálculo, nós vamos ingressar com uma ação de cumprimento de sentença. É uma ação individual do cumprimento da sentença coletiva que foi dada na ação civil pública. Essa ação, ou podemos ingressar na justiça estadual ou federal, nós temos os dois entendimentos. Nós aqui no escritório optamos por ingressar na justiça federal por dois motivos: por celeridade e por os cálculos também variarem de acordo com a vara, de acordo com a justiça que a gente ingressar. Atualmente, o cálculo da Justiça Federal está a maior do que o cálculo feito pela Justiça Estadual, razão pela qual nós aqui do escritório ingressamos com a ação na Justiça Federal. Bom, espero ter esclarecido todas as dúvidas. Se restou alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. Curta, dá um joinha nesse vídeo, ative o sininho para receber a notificação quando a gente postar um vídeo novo e compartilhe esse vídeo com os amigos.